Antes de ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like para aumentar a nossa visualização, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e familiares para nós levarmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos mais um domingo de propósito, os reformadores. Amém. Glórias a Deus. Antes de começar, vamos fazer uma pequena oração. Amém. Para que o Senhor venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Zwinglio, ele nasceu em 1º de janeiro de 1484. Amém? Ele nasceu praticamente na mesma época de Martinho Lutero. Ele nasceu na Suíça. E ele foi que deu início à reforma protestante na Suíça. Ele foi o principal reformador, ele que iniciou a reforma na Suíça. E ele pregava muito forte em cima dos falsos ensinos da igreja na época. Em 1519, ele foi convidado para ser o principal sacerdote da igreja em Zurique, na Suíça. E dali então, ele foi o principal pregador, o principal sacerdote da igreja. E um ano depois, mais ou menos, ele foi enviaram para ele que da igreja, né, da Roma, foi enviado para ele que ele tinha que começar a cobrar indulgências, para receber perdão. E ali ele viu que ali não era certo aquilo que a igreja estava propondo para ele, que a diocese de Roma propôs para a igreja que ele estava na frente, que ele ia começar a cobrar indulgências. Ali ele viu que não era certo, porque na época ele já estava se aprofundando na palavra, ele já estava traduzindo o Novo Testamento, ele já estava sendo impactado pela palavra de Deus, ele já estava traduzindo o Novo Testamento. E ali ele viu que não era certo, porque ali as indulgências, ele tinha com ele que se não estivesse na palavra, se não estivesse na Bíblia, estava errado, não estava certo. E aí ele viu que não tinha nenhuma base bíblica de cobrar indulgências, de o homem perdoar o homem perdoar o pecador. Ele viu que não tinha nenhuma base bíblica, e ele sempre pregava firme nisso. Se não estava dentro da palavra, se não estava dentro da Bíblia, ele não concordava, ele não aceitava. Ele falava assim que ele poderia estar errado, mas alguém provasse na Bíblia se ele estava errado ou não. Alguém se provasse na Bíblia se ele estava errado. Ele poderia estar errado, ele falava, mas se alguém provasse na Bíblia, assim ele aceitava se ele estava errado, porque ele tinha muito isso com ele, e ele pregava sempre base nas Sagradas Escrituras, não base do homem. Então ele foi contra muitos esses falsos ensinos, ele pregava forte nessa base, que ele entendeu que o nosso manual é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Então ele pegou firmes, aí ele começou a fazer uma reforma na Suíça. Ele escreveu 67 artigos contra os falsos ensinos na época da igreja, que ali tentavam colocar na igreja que ele estava na frente. E vamos ver hoje um desses 67 artigos. Não dá para ver todos, mas eu pesquisei os mais importantes, os mais fortes, e hoje vamos falar desses 67 artigos que ele escreveu, que ele pregou ali contra a igreja na época. Todos esses 67 artigos, ele quis deixar bem claro que foi baseado, foi tirado da Bíblia, sempre da Bíblia, da Palavra de Deus.
porque ele entendeu que o nosso manual, irmãos, é a palavra de Deus, não o que o homem fala. Sempre quando nós pregamos, nós temos que tirar da Bíblia, senão não vale de nada, não está certo. Vamos começar. Um desses 67 artigos é que Cristo é o único mediador e salvador. Ele entendeu que a única salvação ali para aqueles pecadores era através de Jesus, não através de que eles faziam rituais, não que eles faziam. Ali na época eles inventaram várias coisas, que eles não podiam comer algo, porque estava desagradando a Deus, tipo de alimentos, sacrifícios, muitos, eles viviam dias e dias sem comer comida sólida, só pão e água. Eles ensinavam isso, e ele foi contra que para você ter a salvação é somente Jesus, só através de Jesus. Jesus é o único Salvador, não há outro Salvador, é somente Jesus. E ele entendeu que Jesus é o único Salvador. Ele pregou firme nessa base, que Jesus é o único Salvador do pecador. Não há Papa, não há um homem, eu não posso salvar ninguém, eu não posso auto me salvar. Ele entendeu isso, e ele ia contra na época, porque a igreja, para arrecadar dinheiro, a igreja cobrava para perdoar, para aquele irmão que pecou vinha ser perdoado, eles cobravam, e eles faziam um documento que o pecador pagava por aquele documento, que ele adquiria a salvação, que ele tinha um prazo para pecar. Então ele foi contra tudo isso, que nenhum documento, nenhum homem, que o homem venha falar, venha salvar o pecador. Que ele falou na época que ele pregou, diz assim: pois na fé repouso a minha salvação, na incredulidade nossa a condenação, pois toda a verdade está clara nele. Ele entendeu que ali ele tinha que repousar na fé, mas na fé em Cristo Jesus, e que a incredulidade dele, que o pecado dele trazia condenação para ele, que o nosso pecado traz condenação, mas a fé depositada em Jesus, somente em Jesus, não em objetos ungidos, não em documentos que muitos assinavam e ali pensavam que já estava salvo. Somente na fé, que a fé em Cristo Jesus, podemos obter a salvação. E outro artigo diz assim, que Cristo é a nossa justiça. Se segue as nossas obras, são boas na medida que são de Cristo, mas medida que elas são nossas, elas não são certas e nem boas. Ele quis dizer que as nossas obras, nós fizemos boas obras, é porque o Espírito Santo de Deus, é porque Jesus está em nós. Porque o homem por si próprio, ele sem a presença de Deus, ele sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue fazer boas obras, só más obras, obras más. Então ali ele quis que o povo entendesse que aquelas boas obras que eles faziam, era porque Jesus estava com ele, é porque o Espírito Santo de Deus estava com eles, que nós fizemos só boas obras porque Cristo está em nós, porque senão as nossas obras é más. O homem ele não quer fazer boas obras, eu entendi isso. Teve uma vez que o pastor falou para mim que eu, por já ter o Espírito Santo, eu vou fazer boas obras. Eu, por ter o Espírito Santo, eu vou querer ajudar o próximo, porque Cristo está em mim. Cristo, Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Aí eu vou ter aquele desejo de fazer boas obras. Mas
Pode reparar, irmãos, que o homem, ele é mau. O homem por si só, ele é mau. Ele só pensa em coisas mal, o homem por si próprio. E ele quis entender que ali muitos pensavam que por fazer boas obras ali ele adquiria a salvação, mas as obras são através de Jesus. Ele pregava nisso. E outro artigo que ele pregou diz assim: portanto, todos que convertam os outros, convencem outros ensinamentos, equivalem aos maiores do que o Evangelho, não sabem o que é o Evangelho. Todos que pensam que está ensinando algo que não está na palavra de Deus, eles não sabem, eles não conhecem o Evangelho. Muitos falam, pregam, acham que ali está pregando a palavra de Deus, mas está tudo fora do que está escrito. Eles acham que eles conhecem, eles sabem que ele está pregando, mas não. Está pregando coisas que não estão na palavra. E ali, na época, eles pregavam o que eles queriam, não o que está na palavra. E ali ele falou que eles acham que eles estão pregando, eles acham que estão pregando a palavra de Deus, mas não. Estão pregando coisas que eles querem. Ele foi contra adorar santos. Na época eles adoravam santos até hoje, mas na época eles praticamente eram obrigados a adorar os santos, adorar imagens de escultura. E ele foi contra isso. Na Suíça ele entendeu que o único e digno de ser adorado, de ser glorificado, é Jesus, é o nosso Deus. Jesus é o único Salvador, porque na época a igreja estava, como posso dizer, a igreja estava se deformando. Muitos ali pensavam só em dinheiro, só em fazer reformas e reformas, em adquirir bens. Hoje é a mesma coisa, muitos líderes só querem adquirir coisas, só querem ganhar dinheiro através dos fiéis, só quer ganhar dinheiro através do povo, ensinando coisas para o povo. E ali na época, uma forma que eles tinham de ganhar dinheiro, de adquirir dinheiro, é cobrando indulgências, fazendo coisas para atrair o povo, ganhando dinheiro do povo, tudo ao contrário do que está na palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ser uma voz contra esses falsos ensinos que estão na igreja atual, ser uma voz, que nós possamos ser como esses reformadores, como Zwingli, que ele pregou firme, ele não temeu a homem algum, ele pregava sempre firme naquilo, porque ele sabia que ali era a vontade de Deus, pregar a palavra, ali era a vontade de Deus, que pregasse a verdadeira palavra, poderia desagradar a homens. Nós podemos aqui, através das pregações, não agradar, desagradar, mas mesmo assim, temos que pregar, porque a palavra de Deus, ela pode e ela vai desagradar muitos, ela tem que desagradar muitos, para que nós venham reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, que nós necessitamos de um Salvador, que é Jesus, não de uma imagem, não de um objeto, não, mas sim o nosso Jesus, único Salvador, exclusivo Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Esse propósito, irmão, está me ensinando muitas coisas. Eu, na época que eu não era convertido, eu cheguei a ser batizar na igreja católica, quando era pequeno. Eu cheguei a fazer a primeira comunhão para um padre. Na época eu não entendia, eu achava que ali estava certo aquilo, porque a minha família era toda a igreja católica, ali eles ensinaram para mim que eu tinha que batizar na igreja, fazer a primeira comunhão, que era para mim se confessar para um padre.
Depois, irmãos, que eu se converti à palavra de Deus, eu entendi que os meus pecados, nenhum padre, nenhum homem possa me perdoar ali. Eu entendi que ali não está na palavra, que nenhum homem está sujeito a perdoar alguém. Nenhum homem, possa ser ele o mais fiel, possa ser o mais temente a Deus, mas nenhum homem está sujeito a me perdoar meus pecados. Somente Jesus é digno, somente Jesus pode nos perdoar, pode nos trazer o perdão, o verdadeiro perdão. Porque, irmãos, nós pecamos contra Deus, todos os dias nós pecamos contra Deus. Então, somente Ele tem o poder, porque Ele é o dono de tudo, Ele sabe de tudo, Ele tem o poder de tudo, Ele é o Todo-Poderoso. O homem, irmão, nós não passa de um miserável, como eu, um miserável pecador, possa perdoar a um irmão, possa falar, você está perdoado, a não ser em Jesus, a não ser Jesus. Então eu entendi, irmãos, que através do Evangelho, através da palavra, que somente Deus pode nos perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, somente Deus, amém? Que esses ensinos que eu aprendi na época, está tudo fora do contexto, fora da base bíblica, fora das Sagradas Escrituras, amém? Que através desse vídeo, muitos possam abrir os olhos, muitos possam enxergar que está errado, que isso não está na palavra de Deus, amém? Muito obrigado pela oportunidade, glória a Deus e amém, glória a Deus.